Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinescópio TV. Eu sou o Davi Piraíno e começaremos a temporada de 2015 com a série Viagem ao Fundo do Mar, que completou 50 anos. Mas antes eu vou tomar um cafezinho com o Almirante Nelson e volto já, hein, pessoal. A série Viagem ao Fundo do Mar completou há pouco tempo atrás 50 anos. E em outubro do ano passado houve uma convenção dos atores que estão vivos ainda, então vejam só essa foto. Mas, infelizmente, em 30 de dezembro agora de 2014, morreu o ator Terry Becker, que fazia o Chef Shark, né, da segunda temporada em diante. Então, esse programa é dedicado aí aos sobreviventes do civil e a Terry Becker. Como dissemos em programas anteriores, a série Viagem ao Fundo do Mar foi produzida por Irving Allen, que nos anos 60 criou vários seriados de ficção científica. Em 1961, Irving Allen dirigiu e produziu o longa-metragem Viagem ao Fundo do Mar, que contava as aventuras do submarino civil, comandado pelo Almirante Nelson e o Capitão Crane, que lutavam contra um cinturão que circundava a Terra, né, de radiação, e que estava transformando a Terra num verdadeiro inferno. O filme contava com a participação de Walter Pidgeon como o Almirante Nelson, Barbara Eden, Michael Ansara e outros atores que, na verdade, não foram para o seriado de TV. Então esse filme foi produzido em 1961 pela Fox, foi um grande sucesso de bilheteria e inspirou Irving Allen a criar em 1964 a série Viagem ao Fundo do Mar. Voyage to the Bottom of the Sea, starring Richard Basehart, David Hedison, Então nós temos um seriado que durou 4 temporadas, ou seja, de 1964 a 1968, né? Com a mesma história, ou seja, temos o Almirante Nelson, interpretado pelo ator Richard Basehart, o seu amigo inseparável, o Capitão Lee Crane, interpretado pelo ator David Hedson, e uma série de tripulantes que acompanhavam o submarino nesses 4 anos de aventura. O primeiro ano da série foi em preto e branco, então basicamente tinha algumas características do longa-metragem. Em primeiro lugar, o submarino, ele era um submarino de 6 janelas, né? Basicamente não tinha nenhum outro acessório, então era somente o submarino. As muitas aventuras nesse primeiro ano eram voltadas à política, né? Então espiões estrangeiros, aventuras subatômicas e coisas do gênero que fizeram então do primeiro ano de Viagem ao Fundo do Mar um relativo sucesso e que possibilitou a Irving Allen produzir as outras temporadas. A partir da segunda temporada houve algumas mudanças na série. Então nós temos a partir da segunda temporada em 1965 o uso de coure. O nariz do submarino ele encurtou, né? Ficou com 4 janelas. Foi criado um veículo subaquático, né? Que é o subvoador, que ficou muito popular na série. Então ele é um misto de avião e submarino. Ele tem o formato de uma raia. Ele pode tanto navegar embaixo d'água quanto, né, voar nos céus. Eu tenho um amigo chamado Marcos Robles que o sonho dele de infância era realmente voar no subvoador. Foi introduzido aí o Chef Shark, que é o ator Terry Becker, falecido agora em 2014. Ele foi o Chef Shark da segunda até a 4ª temporada. Realmente virou um personagem muito popular. Nós temos a figura do Marujo Kowalski, né, que Kowalski ele tinha a cabeça dele, era a substância mais dura do universo, porque em todo episódio sempre Kowalski levava uma pancada de uma chave, de um monstro, ou seja lá o que for, e estava sempre levantando e falando para o capitão que estava tudo bem. Então Kowalski acabou inspirando também aquele desenho, né, Os Pinguins de Madagascar, onde tem um personagem chamado Kowalski. Uma outra característica é que, diferente de um submarino convencional,
os cenários de viagem a fundo no mar eram cenários bem largos, né? Coisa que não existe na verdade na prática, ou seja, um submarino é um lugar pequeno, com os corredores bem estreitos, e o que nós vemos no submarino civil realmente é como se fosse um hotel mesmo, né? Corredores largos, cabines espaçosas, a grande ponte de comando, né? Que é totalmente cheia de luzes e painéis eletrônicos. E uma outra coisa que era característica desse seriado é que muitas vezes o submarino fazia esse jogo, né, de para cá e para lá. Os protagonistas estavam sempre jogando para cá e para lá. Então uma curiosidade na época é que no cenário, é claro que ficava escondido, tinha uma pessoa que ficava batendo com um balde, uma colher e um balde. Então toda vez que ele batia, os atores iam para a direita, batia, os atores iam para a esquerda. Então com os efeitos de trucagem acabava dando a impressão realmente que o submarino estava sempre fazendo essa posição e os atores para cá e para lá. Essa é a galera da avião. Uma outra característica que foi introduzida a partir dessas temporadas é que o seriado virou o monstro da semana. A partir do segundo ano, o submarino sempre encontrava com um monstro, ou seja, alienígena, ou monstro submarino, ou seja lá o que for. O fato de ficar como monstro da semana acabou, né, tirando um pouco aí da audiência. As histórias realmente começaram a carecer de melhores roteiros. E infelizmente em 1968 a série chegou ao fim, né? E acabou com essa saga realmente que das séries de Ivan Allen, para mim é a série realmente que mais marcou a minha infância. Então, a partir de 1970, quando Ivan Allen se liberou do contrato que tinha com a Fox, ele foi para a Warner Brothers e lá montou uma outra produtora que chamava-se Motion Productions e produziu um longa-metragem para televisão que passou nos nossos cinemas, chamado Cidade sobre o Mar. O filme aproveitou várias coisas. Primeiro, aproveitou alguns cenários de viagem ao fundo do mar, alguns atores também da série O Túnel do Tempo, aproveitou também o subvoador, então era muito característico de Ivan Allen aproveitar essas coisas, né, de um seriado para outro para poupar dinheiro. O filme foi feito para televisão, mas acabou indo parar no cinema e realmente é a última, na verdade, produção de Ivan Allen de ficção científica. Muito obrigado pela audiência de 2014 e antes de mais nada, vocês gostaram dessa camiseta? Então entre em contato com a loja H-Shop, fale com o João que vocês viram no Cinescópio TV, lojahshop.com.br. Mais uma vez, dê um like, favorite o canal do YouTube. Não esqueça de entrar na nossa página www.cinescopiotv.com. Eu sou o Davi Piraino e até lá! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinescópio TV. Eu sou o Davi Piraino e começaremos a temporada de 2015 com a série Viagem ao Fundo do Mar, que completou 50 anos. Mas antes eu vou tomar um cafezinho com o Almirante Nelson e volto já, hein, pessoal. A série Viagem ao Fundo do Mar completou há pouco tempo atrás 50 anos e em outubro do ano passado houve uma convenção dos atores que estão vivos ainda, então vejam só essa foto. Mas, infelizmente, em 30 de dezembro agora de 2014, morreu o ator Terry Becker, que fazia o Chef Shark, né, da segunda temporada em diante. Então, esse programa é dedicado aí aos sobreviventes do civil e a Terry Becker. Como dissemos em programas anteriores, a série Viagem ao Fundo do Mar foi produzida por Ivan Allen, que nos anos 60 criou vários seriados de ficção científica. Em 1961, Ivan Allen dirigiu e produziu o longa-metragem Viagem ao Fundo do Mar, que contava as aventuras do submarino civil, comandado pelo Almirante Nelson e o Capitão Crane, que lutavam contra um cinturão que circundava a Terra, né, de radiação e que estava transformando a Terra num verdadeiro inferno. O filme contava com a participação de Walter Pidgeon como o Almirante Nelson,
Barbara Eden, então era somente o submarino. As muitas aventuras nesse primeiro ano eram voltadas à política, né? Então espiões estrangeiros, aventuras subatômicas e coisas do gênero que fizeram então do primeiro ano de Viagem ao Fundo do Mar um relativo sucesso e que possibilitou a Ivan Allen produzir as outras temporadas. A partir da segunda temporada houve algumas mudanças na série. Então nós temos a partir da segunda temporada em 1965 o uso de coure. O nariz do submarino ele encurtou, né? Ficou com 4 janelas. Foi criado um veículo subaquático, né? Que é o subvoador, que ficou muito popular na série. Então ele é um misto de avião e submarino. Ele tem o formato de uma raia. Ele pode tanto navegar embaixo d'água quanto, né, voar nos céus. Eu tenho um amigo chamado Marcos Robles que o sonho dele de infância era realmente voar no subvoador. Foi introduzido aí o chefe Sharkey, que é o ator Terry Becker, falecido agora em 2014. Ele foi o chefe Sharkey da segunda até a quarta temporada. Realmente virou um personagem muito popular. Nós temos a figura do Marujo Kowalski, né, que Kowalski ele tinha a cabeça dele, era a substância mais dura do universo, porque os atores iam para a direita, batiam, os atores iam para a esquerda. Então com os efeitos de trucagem acabava dando a impressão realmente que o submarino estava sempre fazendo essa posição e os atores para cá e para lá. Essa é a galera da avião. Uma outra característica que foi introduzida a partir dessas temporadas é que o seriado virou o monstro da semana. A partir do segundo ano, o submarino sempre encontrava com um monstro, ou seja, alienígena, ou monstro submarino, ou seja lá o que for. O fato de ficar como monstro da semana acabou, né, tirando um pouco aí da audiência. As histórias realmente começaram a carecer de melhores roteiros. E infelizmente em 1968 a série chegou ao fim, né? E acabou com essa saga realmente que das séries de Ivan Allen, para mim é a série realmente que mais marcou a minha infância. Então, a partir de 1970, quando Ivan Allen se liberou do contrato que tinha com a Fox, ele foi para a Warner Brothers e lá montou uma outra produtora que chamava-se Motion Productions e produziu um longa-metragem para televisão que passou nos nossos cinemas, chamado Cidade sobre o Mar. O filme aproveitou várias coisas. Primeiro, aproveitou alguns cenários de viagem ao fundo do mar. Todo episódio, sempre Kowalski levava uma pancada de uma chave, de um monstro, ou seja lá o que for, e estava sempre levantando e falando para o capitão que estava tudo bem. Então o Kowalski acabou inspirando também aquele desenho, Os Pinguins de Madagascar, onde tem um personagem chamado Kowalski. Uma outra característica é que, diferente de um submarino convencional, os cenários de viagem a fundo no mar eram cenários bem largos, né? Coisa que não existe na verdade na prática, ou seja, um submarino é um lugar pequeno, com os corredores bem estreitos, e o que nós vemos no submarino civil realmente é como se fosse um hotel mesmo, né? Corredores largos, cabines espaçosas, a grande ponte de comando, né? Que é totalmente cheia de luzes e painéis eletrônicos. E uma outra coisa que era característica desse seriado é que muitas vezes o submarino fazia esse jogo, né, de para cá e para lá. Os protagonistas estavam sempre jogando para cá e para lá. Então uma curiosidade na época é que no cenário, é claro que ficava escondido, tinha uma pessoa que ficava batendo com um balde, uma colher e um balde. Então toda vez que ele batia, os Michael Ansara e outros atores que na verdade não foram para o seriado de TV. Então esse filme foi produzido em 1961 pela Fox, foi um grande sucesso de bilheteria e inspirou Ivan Allen a criar em 1964 a série Viagem ao Fundo do Mar. Voyage to the bottom of the sea.
starring Richard Basehart, David Hedison, Então nós temos um seriado que durou 4 temporadas, ou seja, de 1964 a 1968, né, com a mesma história, ou seja, temos o Almirante Nelson, interpretado pelo ator Richard Basehart, o seu amigo inseparável, o Capitão Lee Crane, interpretado pelo ator David Hedson, e uma série de tripulantes que acompanhavam o submarino nesses 4 anos de aventura. O primeiro ano da série foi em preto e branco, então basicamente tinha algumas características do longa-metragem. Em primeiro lugar, o submarino, ele era um submarino de 6 janelas, né? Basicamente não tinha nenhum outro acessório.